Como falamos no vídeo anterior, estamos revisitando alguns vídeos. E hoje vamos revisitar um vídeo, vamos deixar até aqui no card, logo de cara assim, que é 5 dicas para você que pensa em morar aqui no motorhome. E hoje vamos falar especificamente de quê, maridinho? 11 pontos negativos de morar no motorhome. Então, se liga nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Álvaro. E eu a Fernanda, nós somos do Viagem de Carro. Pois é, você de cara já ficou espantado com o título desse vídeo e ficou pensando, como assim tem pontos negativos de morar no motorhome? Não é uma vida dos sonhos? Eu acho que tudo nessa vida tem os pontos positivos e os negativos, e aqui no motorhome não é diferente. Então, preste muita atenção, vamos falar sobre esses pontos negativos e vamos começar pelo número 1, que é suspense. Então se liga na nossa lista e vamos logo para o item 1. Temos um espaço limitado para guardar as coisas. E para convivência, mal cabemos os dois aqui. Então às vezes sai no tapa. Chega pra lá que eu quero passar. Já, assim, eu acho que para coisas de cozinha, eu já consegui compactar bastante, mas as minhas roupas estão 100%, tudo ok. Já as da Fernanda, já os sapatos. Sabe, você tem que pensar com parcimônia no que você vai trazer. E olha que a Beluga não é das maiores, mas também não é das menores. Tem a galera da Kombi, tem a galera do trailer aí que tem que brigar ainda mais com o espaço. E motorhomes também que tem muito menos armários, que os espaços são muito amplos. Aqui não, o espaço é bem reduzido para circulação, mas em compensação tem um monte de armários. Mais armário e mais armário só na cozinha. Já temos o quarto, então ainda temos as gavetas. Enfim, já temos os baús. Mas ainda tô com essa dificuldade, né? Eu sempre falo isso, é um ponto a melhorar. Ainda estamos trabalhando, não é assim tão rapidamente, mas é um eterno aprendizado. Mas isso pra mim, eu acho, essa questão do espaço limitado. Porque em casa, quando a gente fez a mudança, né, pra essa vida, a gente vê a quantidade de coisas que a gente tem. E não usa. Exatamente. E continua tendo aqui e não usando. Então, com certeza, se a gente tirar as coisas daqui, vai ver que tem muito que a gente não usa e que podia reduzir ainda mais. Vamos então, passando agora para o nosso item 2. Uma coisa que pouca gente fala é sobre mofo. Mofo e bolor aqui no motorhome. Motorhome é um lugar que tem muita umidade, mas muita umidade. Então é propício a ter muito mofo, a ter bolor. Tem que ficar sempre atento, sempre limpando, sempre higienizando, para não criar muito. Inclusive quando nós fomos na Argentina, no inverno do ano passado, aqui essa casa ficou uma loucura. Então fique bem atento ao clima muito frio e a longos períodos nesse clima, então fica essa dica aí. Um outro ponto, terceiro ponto, é sobre a nossa conexão com a internet. Lançamos o nosso vídeo aqui curtinho, um shortzinho, também tá aqui no card, falando sobre o que usamos e como fazemos para ter internet, né? A gente depende muito dela para trabalhar. Mas é muito limitada, tem meses que a gente fica assim rezando para virar a nossa internet, porque nosso pacote de dados é bem curtinho, então não dá pra esbanjar, não dá pra usar o tempo todo. Então isso também é uma questão. Eu vejo nos grupos que muita gente pergunta com relação à internet e tudo. Pode ser até que alguém comente agora aqui, mas não usa Starlink. Nós pensamos nisso, só que a Starlink só funciona parado. Então limita também para você usar em movimento. Aí no caso teria que ter uma outra internet além dela para poder usar quando a gente estiver em movimento. E a gente usa bastante quando está em movimento. Enfim, esse também é um outro ponto. E o quarto item não é bem assim um ponto muito negativo, mas é algo assim que de uma certa forma ainda não nos acostumamos e sempre estranhamos, que é quando a gente passa num desnível na estrada,
um solavanco, o carro, ó, balança muito. Mas balança demais. Muito, muito, muito. Isso acontece com qualquer carro bem grande, bem comprido, né? Vocês veem nos caminhões aí como eles balançam. A van é a mesma coisa, e o motorhome tá dentro da van, então... Aqui balança bastante. E a gente, emendando nesse assunto, tem a questão do que fazer do checklist antes da gente sair. Porque pensa, já balança bastante. Pensa se uma gaveta tá aberta. Pensa se uma clarabóia tá aberta. Aí vocês podem, de repente vocês podem até se falar, mas é uma frescura quando passa num lugar assim, balança. Pode ser, não é por esse ponto. A questão é do balanço, é o que tá aqui dentro. Já caiu Tem uma coisa em cima da outra aqui. Sal. Abre aí, Fernando. Tá vendo os potinhos? Aqui, ó. Então, quando balança, esses potinhos ficam apoiados aqui na tampa do armário. Então, se você chega e esqueceu que nós passamos num lugar que balançou, quando abrir esse armário, quando abrir essa porta, vai cair tudo. E aí já caiu o arroz, já caiu o açúcar, já caiu o sal. Olha a sujeira. Inclusive o arroz caiu do dia que nós fizemos 17 anos de casado. Foi renovação de votos, não foi não? Comenta aí. O nosso quinto ponto negativo é que quando tá muito quente aqui, e hoje tá muito quente, aqui dentro fica muito quente. Muito mais quente. E quando tá frio, fica muito frio. Fica muito mais frio. Mas por que não tem isolamento térmico? Tem. Mas não se esqueça que por fora do isolamento térmico nós estamos dentro de uma caixa de metal que tá só absorvendo calor, ou no frio, absorvendo frio, ficando mais frio. Lembra que lá na neve o que nos salvou era o nosso aquecedor. Por quê? O Beluga estava coberto de neve. E quando o nosso aquecedor não parou de funcionar, ficou -2 aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. Então aqui no painel Smart nós temos os registros, a temperatura mínima que nós pegamos ano passado na Argentina. E essa aqui também foi no ano passado, em janeiro, lá no Uruguai. Olha o máximo, isso aqui é a temperatura interna aqui da casa. Temos também registro de umidade, o mínimo e o máximo. Então é bem complicado isso, é muito complicado. Aqui hoje tá quente, né? Você sai lá fora, mas tá ventando. Aqui tá abrimos as janelas, ligamos o resfriar. E mesmo assim fica quente. Tá muito quente. Então, para minimizar um pouco desse problema, você que está pensando em construir o seu motorhome, faça uma boa instalação elétrica, um bom projeto que contemple um ar-condicionado que possa ser ligado somente nas baterias. E hoje tem ar-condicionado 12 volts. E que te dê autonomia, não é ar-condicionado para ligar algumas horinhas e ficar sem bateria não. E fazendo um jabazinho dentro deste vídeo, Álvaro faz consultoria, colocamos um Reels aqui explicando. Então, vamos deixar nos cards. Me chamem aqui para fazer o seu projeto. O sexto ponto negativo é a direção do motorhome. Não é para qualquer um. Tudo bem que assim, eu não dirigi essa maravilha, não dirigia com tanta frequência lá no Rio, mas aqui no motorhome, Fernanda tem medo. Não encaro. Fernanda tem medo, eu não sei o porquê, ela não quer pegar na direção, fica com medo. Porque primeiro que eu já tenho um limite, um limitador, que é essa questão do espaço, né? Se eu tô invadindo o espaço do outro, eu tenho essa questão. E outra, que eu acho que é a pior delas, é a questão de virar, da curva, né? De você entrar numa rua, por exemplo. Não precisa abrir o ângulo que nem um caminhão, mas também não pode vir estreitinho não, porque são 7 metros que nós temos aqui. Como dissemos, Beluga não é a menor, mas também não é a maior. Então tem 7 metros aqui. Então é bem complicado dirigir. Também é aquela questão do peso. Às vezes você acelera, o carro não vai, sabe? Não vai. Um carro a diesel não tem a velocidade ou arranque que tem um carro a gasolina. E sem contar que tem 4 toneladas aqui. Então você tem que pensar bem se dá pra você ir, se não dá, como é que vai fazer, porque a coisa aqui é mais devagar. Bem mais devagar. E pra que a pressa? Estamos em casa, vamos devagar. O nosso 7º ponto é não ter endereço fixo. Ai, que maravilha, vocês não têm CEP, pode ir em qualquer lugar, ficar em qualquer lugar. É uma maravilha? É. A maravilha de hoje da internet e das compras online, né? É porque você recebe na sua casa. Mas que casa? Que CEP? Tá, casa, Beluga, tá, mas que CEP? Não temos.
Sim, existe uma modalidade no correio que é o clique e retire, que você manda sua encomenda para uma agência e vai lá retirar. Nós nunca testamos, mas já aconselhamos e as pessoas fizeram e deram certo. Nunca fizemos. Tem também a casa de amigos, que a gente passa aí, né, e sabe que vai pra lá e a gente vai mandar uma encomendinha pra ir. Já fizemos, deu certo, e fizemos e deu errado. Então... fizemos e aí fomos, a encomenda atrasou demais. Saímos e a encomenda chegou depois. E graças a Deus nos encontramos com ele e... Ou seja, recebemos a encomenda, mas muito tempo depois. Então... Uma outra questão também com relação a não ter CEP é com relação aos médicos. Porque alguns médicos você precisa ter uma rotina, precisa ir sempre, né? Então é bem complicado. E você isso. Na sua casa também tem seu médico ali que é sua referência, você sempre vai nele. Como nós não temos um local fixo, nós não temos essa rotina no mesmo médico. Então cada dia, cada lugar que a gente precise é com um especialista diferente. Mas assim, graças a Deus a gente também tem um ponto assim de apoio aqui em Joinville. E é aqui que a gente se apoia. Então assim, os médicos, a maioria são daqui que a gente tem ido. E tem dado muito certo, ainda mais que tem pessoas também que acabam indicando. Inclusive isso tá virando referência também pra Meg, né? O 8º item é... O que você faz quando tá chegando um feriadão? Que nem agora, tá chegando o carnaval, olha só a coincidência desse vídeo assim no carnaval. Aí você pega, viaja, vai pra muvuca e curte bastante, mas quem tá aqui no motorhome, como fica? Quer fugir dessa muvuca e aí tem que procurar um lugar mais calmo. Não vamos ficar no meio da muvuca, onde tem um monte de gente, um monte de carnaval parado no meio da rua, onde tem bloco, então não dá. E aí você tem que se planejar muito, muito para você estar num lugar mais isolado, estar num lugar mais calmo, para deixar seu motorhome também. Então a vida no motorhome precisa de ter muito planejamento e muita disciplina. Porém, às vezes, quando a gente está em outro país, ou até mesmo em outra cidade, acontece um feriado que você não sabia que tinha. Então, às vezes você pega de surpresa. Olha, na Argentina a gente pegou muitos feriados. Inclusive teve um que a gente não tinha dinheiro e não conseguiu sacar dinheiro. E o outro feriado aconteceu e a gente sabia que ia acontecer esse, então corremos logo para sacar dinheiro. A gente tem que se planejar muito, porque pode dar ruim, Então nosso próximo item, que eu já perdi a conta aqui, não sei nem mais qual o número. 9. Qual é, Fernanda? Equilibrar essa vida nômade, porque você cada hora tá num lugar, vida louca. Cada hora você tá num lugar, então você quer curtir aquela beleza, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar. Tem que entregar, você tem que cumprir ali a sua tarefa. Não é só lazer. Então a gente tem que se equilibrar com relação a isso. E muitas das vezes o anjinho tá de um lado, vamos curtir. E o outro tá falando, você tem que trabalhar, você tem que produzir. E ainda tem o deslocamento. Então tem que equilibrar deslocamento, trabalhar e curtir. E procurar um lugar para dormir. Não é tão simples. 10º item. Você já se perguntou quantas vezes alguma coisa quebra na sua residência e muitas vezes você é pego desprevenido? E a sua residência está paradinha, num canto quietinho, não está sacudindo, não está vibrando nem nada. Então pega isso tudo e coloca aqui no motorhome. Então o item, que é o nosso 10º, é reparos constantes. A gente está sempre na oficina para fazer manutenção, porque é muito importante. E detalhe, né? A gente tem que fazer manutenção do carro e da casa. Então a manutenção aqui, a frequência é maior, é em dobro, digamos. Muito maior. Tem sempre alguma coisinha que saia do lugar, alguma coisa que se desajusta, alguma coisa que afrouxa. E, gente, é normal. A gente pode fazer com a melhor fábrica, com a melhor pessoa, mas vai ter sempre um ajuste a fazer. Porque você tá movendo o carro, você tá usando o carro todo tempo. Então é normal, sabe? Claro que não é normal acontecer alguma coisa muito grave, mas um reparozinho ou outro é super normal. E super aceitável. E o nosso último item é... Antes de falar, eu quero comentar aqui para deixar bem claro que não é uma lista assim de ranking, tá? São pontos que a gente colocou aqui.
A ordem deles está meio que aleatória, tá? Não tem uma sequência certa, não. E são coisas super contornáveis. Quando você tá em casa, né, na sua residência fixa, você também não tem pontos negativos, é a mesma coisa. Então a gente só tá aqui só falando um pouco, né, expondo um pouco desses pontos para você também pensar, realmente essa vida é para mim? Então agora vamos ao nosso último item negativo, que é equilibrar. É uma coisa que a gente sempre fala, equilibrar água e energia. A água é limitada. A gente não pode nem esbanjar para tomar banho, para lavar louça, para nada. Tanto de energia na hora de ligar os equipamentos, também temos que ser bastante racionais quanto a isso. A gente não deixa ligado o tempo inteiro o inversor. A gente, vai trabalhar agora? Vamos ligar o computador? Vamos ligar o computador. E aí sentam os dois para trabalhar. Usa o computador ao mesmo tempo, lógico, cada um tem o seu, mas é para ligar o inversor uma única vez e o menor tempo possível. E a água também, o banho é aquele banhozinho de gato ali, molhou, fechou, se ensaboa, abre de novo, tira e acabou. Hoje eu queria ficar aqui relaxando. Vá para um camping. Pois é. Ou para casa de alguém que você sabe que vai ter água e energia para te oferecer. Então, esse é um bônus do ponto negativo. Você acha que a gente tá sempre na melhor vista, de frente pra praia, de frente pra montanha, curtindo, no silêncio, na natureza, na paz. A maioria das vezes a gente tá parado no estacionamento de um posto. Aí tem barulho de caminhão, barulho de ônibus, barulho de um avião passando rasante. Como é o caso aqui, estamos num posto e assim, tá difícil de gravar o negócio aí. Tá difícil, cada hora é um barulho. Mas esperamos que vocês tenham gostado. E na próxima semana, o que falaremos, Fernanda? Um spoiler? Pontos positivos! Aê! Então, até a próxima, pessoal. Tchau!